E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai aplicar a regra de L'Hopital em alguns exemplos, né? Já que a gente já discutiu do ponto de vista teórico, né? Vamos exercitar um pouco a utilização da regra. Eu vou começar pelo exemplo calculando o limite com x tendendo a zero. Tá super torto, né? X tendendo a zero de do seno de 5x sobre o seno de 2x. Isso é um exemplo similar a um exemplo que a gente já resolveu antes. Tá? Aqui, né, a f é a função seno de 5x e a g é a seno de 2x. Tá? E o ponto A, na regra geral, né, é zero. Naquele limite de x tendendo a de f sobre g. E aqui, de fato, né, se a gente colocar aqui embaixo, A é igual a zero. E aqui, de fato, f de A é igual a g de A, que é igual a zero, né? Se a gente substituir, a gente vai cair numa indeterminação do tipo zero sobre zero, né? E aí a gente vê que, como satisfaz essa condição, a gente pode aplicar a regra de L'Hopital para encontrar esse limite. Então, aplicando a regra de L'Hopital, basicamente o que a gente tem que fazer é derivar, né, a f e a g e depois calcular no ponto. Então, aplicando o L'Hopital, a gente vai ter, no final das contas, né, o limite com x tendendo a zero da derivada disso aqui, que é 5 vezes o cosseno de 5x, dividido por 2 vezes o cosseno de 2x. E aqui a gente pode substituir x igual a zero, né? Aí a gente vai ter o 5 vezes o cosseno de 5 vezes zero, dividido por 2 vezes o cosseno de 5 vezes zero. Opa, de 2 vezes zero, né? Cosseno de zero dá 1. Então, nossa resposta final dá 5 meios. Tá? Isso aqui é o resultado usando a regra do L'Hopital. Agora, a ideia, uma outra coisa, é tentar ilustrar a superioridade da primeira versão da regra de L'Hopital, né? Se a gente trabalhar quando a condição, na condição que a gelinha, ou seja, a derivada disso aqui, também é zero. Então, fazer um exemplo onde o denominador da derivada, né, na verdade a derivada do denominador calculada no ponto, dá zero. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer um exemplo onde AF é 1 menos cosseno por contrário, cosseno de x menos 1, tá? E a g é x quadrado. E o ponto A é zero, tá? Então, o que a gente está falando aqui é tentar calcular o limite com x tendendo a zero da expressão cosseno de x menos 1 dividido por x quadrado, tá? A gente pode verificar facilmente, né, que f de A e g de A são zero, né?
Então a gente pode aplicar a regra de L'Hopital. Aplicando a regra de L'Hopital, a gente vai cair no seguinte, né? A derivada dessa coisa de cima é menos seno. E embaixo vai dar 2x. Como eu disse no outro vídeo, eu sempre esqueço de escrever o limite no começo, né? Limite com x tendendo a zero. Tá? E a questão é que a gente pode notar que essa expressão também é definida quando x tende a zero, né? Ela também é do tipo 0 sobre 0, mas isso é ok. Essa versão da regra L'Hopital também funciona quando g' dá zero. Né? E, ele funciona enquanto a gente puder fazer f' sobre g', né? Então a gente precisa encontrar esse limite, basicamente, que cai numa indeterminação de 0 sobre 0. Tudo bem, a gente aplica L'Hopital de novo. Ainda, né, é 0 sobre 0. Então a gente pode aplicar L'Hopital de novo. E isso aqui não é mais indeterminado, né? E como eu disse, eu sempre esqueço de colocar o limite no começo da... E aqui não é indeterminado, né? Aqui, aplicando o L'Hopital, a gente vai ter menos cosseno de 0 sobre 2, ou seja, esse limite aqui vai dar menos meio. Note que a gente só sabe que a hipótese da regra L'Hopital funciona para o nosso problema quando a gente, no final das contas, a gente consegue fazer o limite, né? O teorema diz que a regra de L'Hopital só funciona se o limite existe. E a gente encontrou que o limite existe usando a regra de L'Hopital para calcular ele. Isso isso não é tão direto, né? E não é óbvio. Né? E isso também é logicamente um pouco sutil, mas na prática o teorema funciona muito bem, tá? Então eu quero fazer o seguinte, eu vou fazer uma comparação com a aproximação, visto que o último vídeo de exercício era de fazer aproximações, né? Então a gente vai usar esse exemplo. A gente usou a regra de L'Hopital. A gente acabou de usar a regra de L'Hopital para mostrar que esse limite, né? Esse limite existe. Não só esse limite existe, como ele tem valor menos meio, tá? Então vamos comparar o que a gente vai conseguir usando os métodos de aproximação, tá? Substituindo as funções envolvendo os limites com os suas aproximações lineares e quadráticas, tá? A questão no exemplo, né, a gente pode usar a aproximação linear, né? E lembrando que o seno de u é u, perto de zero, a gente vai ter que o limite, eu vou usar aqui, tentar entender a aproximação do primeiro exemplo, seno de 5x sobre seno de 2x. Lembrando que, bom, isso aqui seno de u, né, é u pela aproximação, né? Então, não vou olhar o limite, eu vou olhar o ponto.
porque a aproximação ela já é perto de algum ponto, né? Estou fazendo perto do ponto zero. Isso aqui dá aproximadamente 5x sobre 2x, que dá 5 meios. E para isso é para x perto de zero, né? Assim, a aproximação seno de u torna exatamente, ela dá o valor exato para u, né? Quando u se aproxima de zero. Então, a gente consegue concluir que o limite disso aqui é igual a isso aqui, tá? Para usar o método, esse método para encontrar o limite de cima, né? O limite disso aqui, a gente vai fazer a aproximação da função, né? Então vamos num primeiro momento esquecer que é um limite e olhar só para a função. Ok. Bom, a gente vai fazer a aproximação. Eu vou fazer a aproximação quadrática, tá? Para essa expressão, né? Porque se a gente tacar a aproximação linear, né? A gente vai ter problema aqui em cima, porque vai dar zero, né? Vai dar zero. E aqui embaixo a aproximação quadrática não vai descrever bem x quadrado, a linear, né? Então vamos fazer a aproximação quadrática. A aproximação quadrática da função cosseno é 1 menos meio de x quadrado, né? Então, o que a gente tem, usando a aproximação quadrática, é isso, né? Portanto, essa é a minha resposta da aproximação. E de novo, a gente dá um valor exato, né, do limite, usando a aproximação com x tendendo a zero. De fato, isso aqui, o limite de cosseno de x menos 1 sobre x, quadrado, é menos meio. Tá? De fato, o método da aproximação dá o mesmo resultado que o método L'Hopital, a regra de L'Hopital nos permite encontrar. Ambos os métodos são válidos e eles ambos envolvem a mesma quantidade de trabalho para realizar. A aproximação a gente usou para a função cosseno, né? É relacionada à segunda derivada da cosseno de x. E a gente tem que encontrar a segunda derivada de cosseno de x para encontrar para aplicar a regra de L'Hopital. Então, no final das contas, é a mesma quantidade de trabalho. Então, os dois métodos são válidos, os dois métodos dá para a gente usar sem problema. E tem a questão que a regra de L'Hopital tem uma extensão, né? A extensão é a seguinte: o que a gente já viu, o que a gente já sabe é que, pela regra de L'Hopital, se eu tenho uma condição com limite de x tendendo a A, de uma f sobre uma g, esse limite aqui, né, para a condição de f e g, ambos sendo igual a zero, no ponto, né, a gente pode reescrevê-lo como limite de x tendendo a A da f' de g. Isso para as condições de f de A igual a g de A. Tá? Isso aqui a gente já sabe. Tá? E esse limite tem que existir. Tá? Esse limite aqui tem que existir. A
Agora a gente vai ver que a gente pode, de fato, ter um resultado próximo equivalente substituindo f de x e g de x, né? Isso a gente já viu, usando aproximações lineares ou aproximações quadráticas. A regra de L'Hopital é superior ao método das aproximações porque ela funciona melhor em algumas situações. Bom, a ideia então é que, ok, a quantidade de trabalho envolvida em ambas é igual, mas em algumas situações o L'Hopital tem prioridade porque funciona melhor. Tá? Acontece que a regra de L'Hopital funciona mesmo nas condições onde são condições que a aproximação falha, né? A é igual a mais ou menos infinito, funciona. Pronto. Quando a f de A e a g de A ou a g de A são mais ou menos infinito, ou quando o limite envolvido nas derivadas também é igual a mais ou menos infinito. Então, essas situações, a aproximação linear falha. A regra de L'Hopital vai funcionar também para indeterminações do tipo infinito sobre infinito, portanto, não só zero sobre zero. Né? A aproximação linear você precisa aproximar em algum número, né? O infinito não é um número. Como é que você vai fazer a aproximação linear para a condição de A igual a mais ou menos infinito, né? Então, em outras palavras, a regra de L'Hopital funciona não só no caso de zero sobre zero, mas também quando a gente tem que tomar limites na forma infinito sobre infinito. E a gente vai dar uma resposta certa se o limite, se a fração das derivadas, né, fa sobre g de a, se aproxima de menos infinito, mais infinito ou algum número finito. Ela falha para condições em que essa fração aqui oscila, tá? Se essa fração fica oscilando, né, a gente vai ter problema na hora de aproximar o L'Hopital. E digo, se ela oscila de uma forma descontrolada, não se ela oscila de forma bem comportada, se ela não é. Mas a gente não vai encontrar essas condições nas aulas de cálculo, geralmente. Provas de cálculo, essas coisas. A regra de L'Hopital trata de tudo o que poderia esperar que ela tratasse, basicamente, né? E ela é fácil de usar. Então, a gente vê um domínio da regra de L'Hopital com relação às aproximações lineares e quadráticas. Bom, então eu quero deixar um exercício também, de novo, deixar um exercício usando com a aplicação de regra de L'Hopital. Quando o x se aproxima do infinito, as expressões racionais e de x sobre e de x sobre x e x sobre e de x, né, elas tomam a forma de infinito sobre infinito. Né?
tá? É, a ideia é usar a versão estendida da regra de L'Hopital, né, que não é só a versão de 0/0, mas para indeterminações no gerais, para calcular os valores dos limites, se eles existirem. Então, a questão a gente sabe que tem esse problema, né? Quando x se aproxima do infinito, se a gente fizer uma substituição direta, a gente vai ter essa coisa. Então, a ideia é usar a regra do L'Hopital para calcular os limites de x tendendo ao infinito. Tá horrível, né? Eu tô acostumado a colocar zero, né? De x tendendo ao infinito. X tendendo ao infinito para essas duas expressões, tá? Era isso. Eu vou deixar explícito que é mais infinito, tá? Era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.